Uma outra questão, e eu acho que a gente tem que ficar atento, é sobre a recorrência de crimes contra a mulher, que é uma coisa que, infelizmente, as estatísticas são preocupantes e já há muito tempo se fala, muitas campanhas são feitas. A Lei Maria da Penha está completando agora 16 anos. Perfeito, 16 anos, completou. Mas parece que a gente ainda está lento nesse processo de conseguir acabar, de fato, eliminar a agressão contra as mulheres. Né? Tem vários fatores. Quando me perguntam se o homem agride a mulher, eu gosto de reiterar, não só afirmar que não é o homem que agride a mulher. Quem agride a mulher é o canalha, é o covarde, é o criminoso. Homem que é homem está do lado da mulher, protegendo a mulher, combatendo o crime de violência. Todos nós somos responsáveis, inclusive por uma questão humanitária, né? A defesa da mulher não pertence a segmentos, a ideologias, a grupos segmentados. Pertence a todos nós. Assim como a defesa das crianças, a defesa dos idosos. Quando a gente vê situações de covardia... Porque não tem como a gente discutir, Matheus, uma compleição física, estrutura física, óssea, corporal, comparada de um homem com uma mulher, não tem comparativo. Mesmo se tiverem o mesmo peso, o homem tem uma estrutura física mais potente que de uma mulher. Então, talvez isso seja recorrente, que muitas vezes a gente tem notícias de agressões físicas de homens contra as mulheres. É algo que não acredito que tenha aumentado, mas eu acredito que, principalmente, a gente está num podcast. A mídia mais vanguarda que a gente tem hoje é um podcast, falando sobre a temática. É algo que passa, essas informações passam para as pessoas. Antes, crimes que ocorriam na clandestinidade, traduz, entre quatro paredes, de violência contra a mulher, geralmente numa situação doméstica, eles ficavam ali, guardados. Então, as mulheres, muitas vezes vítimas, elas não tinham noção, elas não tinham consciência, elas não sabiam. A imprensa não falava, a sociedade não falava. Então, hoje eu acho importantíssimo que a gente tenha essas discussões, a gente tenha essas falas, porque as pessoas podem, de repente, assistindo aqui o podcast, o seu podcast, vão falar, eu estou sendo vítima. Isso não é normal. Normalizar as agressões, a brutalidade, a falta de respeito, não é correto. Então, antes se normalizava muito, a gente tinha muita complacência, muita elasticidade, não só da própria mulher que era vítima, mas da sociedade. Hoje, eu duvido um cara que tenha coragem de agredir uma mulher na rua, a gente vê. Mas não é tão corriqueiro como era antes. Hoje a gente tem os veículos de comunicação, a gente tem as redes sociais, a internet, a gente tem a tecnologia para amparar aquelas mulheres que antes elas só contavam com a própria palavra para poder se proteger. Hoje a gente tem uma gama extensa. A Lei Maria da Penha é uma das 5 melhores leis do mundo, que tem preceitos para a proteção da mulher vítima. Mas a gente é o 5º país mais violento do mundo. Por quê? Porque ainda falta outras esferas, como a educação, a família, a social, uma conscientização coletiva para que a gente saiba o lugar e o respeito dos homens e das mulheres. Eu acho que falta isso. Eu acho que a gente ainda tem que caminhar. Estamos caminhando? Estamos. Temos leis? Temos. Falta a implementação real de políticas públicas. O governo gosta de alardear, estamos protegendo as mulheres, abrindo delegacias da mulher do estado de São Paulo, mas a gente não vê isso na prática. Doutora, observação, queria saber. Você é delegada de polícia, acompanha inúmeros casos de homens com comportamentos agressivos e mulher. Agora, a gente viu recentemente uma repercussão danada em relação ao ator Dado Dolabella, que tem um histórico da ex-mulher, a Luana Piovani, atriz, de uma prima dele, que também é ex-namorada, que denunciou por comportamentos agressivos, fez denúncia pública. Né? A Luana tinha uma medida protetiva e a repercussão da relação dele agora com a cantora Vanessa Camargo, eles voltaram a se relacionar. É possível acreditar? Qual a sua opinião em relação a homens que já têm um histórico de comportamento agressivo? Eles se regeneram? É possível acreditar nessa mudança do Dado Dolabella e de tantos outros homens, públicos ou não, que já tiveram comportamentos questionáveis em relação ao trato da mulher?
Matheus, eu como delegada de polícia tenho um olhar realmente muito objetivo a respeito do fato. O criminoso, aquele que pratica crimes, que rompe o que é certo, ele vai continuar praticando crimes. Existe uma ressocialização, um trabalho de educação. Mas ali eu acho que ultrapassou. Ele agrediu. Nessa situação hipotética, um cara que agride não só uma, mas 2, 3, 4, 5 mulheres, e não só mulheres, o seu convívio amoroso e sentimental, mas outras mulheres, é covarde. Então, numa situação hipotética, falando, eu não acredito em agressores que do nada, do dia pra noite, resolvem não agredir mais. Eu não acompanho esse ator, eu não sei se ele fez um trabalho aí psicológico, psiquiátrico, algo ali para que ele tenha, né, meditação, alguma conscientização, para que ele tenha se conscientizado que a prática do crime contra a mulher é errada e vai pra cadeia. Numa situação comum de mulheres que são vítimas de violência, a gente diz que a mulher ela tá refém psicologicamente. Quando ela tem uma paixão, um amor tão grande por aquele agressor, que ela tende a esconder atos que são já indícios de atos criminosos, ela esconde aquela violência psicológica velada que somente a vítima percebe, ela tende a se isolar para que as pessoas não a julguem. É tão complicado a gente falar nesses crimes, sabe, Matheus? Porque as mulheres vítimas de violência, elas tendem a ser julgadas pela sociedade, por todos que fazem parte e vivenciam. Porque o que é mais fácil falar? Por que essa mulher não larga logo esse cara que só bate, só espanca, só agride? Essa mulher gosta de apanhar? Não. A mulher, ela... Primeiro que quem bate na mulher não é o malandro, é o canalha. Porque malandro, ele não vai bater na mulher, né? O malandro, ele vai agradar a mulher, ele vai paparicar a mulher. Ele é malandro. O agressor, aquele que é violento, tem uma situação de domínio mental sobre a mulher. Ele deixa aquela mulher refém realmente psicologicamente. Então, respondendo a sua pergunta, se eu acredito numa regeneração de um agressor de uma forma lúdica, imediata, não, eu não acredito. Uma pessoa que agride mulheres de forma reiterada tenha realmente tido um choque de comportamental, psicológico, psiquiátrico, eu acho bem difícil. Como delegado que já acompanhou inúmeros casos de violência de homem contra mulher, e a gente citou o exemplo das denúncias que já foram feitas pelos comportamentos agressivos que o dado já teve, ao ter a relação retomada com a Vanessa, a mídia deu conta na imprensa, muitas pessoas acabaram levantando esse questionamento também, se de fato ele teria sido agressivo com algumas e não tenha sido de fato agressivo com a Vanessa, não seja agressivo com ela. De alguma maneira é como se ele evitasse ter esse tipo de comportamento ou não tivesse com algumas e tivesse só com outras. É possível dividir assim essa história? Você sabe que eu estou raciocinando aqui com você, enquanto você está me perguntando, eu estou raciocinando hipóteses. Primeiro, olha que complicado. Quando a gente desconstrói a Vanessa, que volta com um reiterado agressor e é até condenado em agressões contra a mulher. Foi condenado, eu acredito, né? Foi mantida a medida protetiva que vai. Então, já teve acusações de agressão contra ele. E a gente tende a falar, a julgar a Vanessa que está com o agressor, a gente muda o enfoque, a gente muda o olhar da situação. A culpa não é dela de estar voltando com ele. A culpa seria dele que está agredindo. Mas quando a gente também tende a falar, com ela é diferente, a gente também desclassifica a palavra das outras mulheres que falaram, fomos agredidas. Ou a gente tende a categorizar mulheres. Algumas são agredidas, outras não. De repente, porque comportamentos de umas fomentaram e outras não. Então é bem complicada a situação. Então eu, como delegada de polícia, Matheus, eu classifico como criminoso e vítima. Acabou. Criminoso agride a mulheres e vítima. E uma mulher que está com um cara que agrediu outras mulheres, tome cuidado. Essa mulher pode ser a próxima vítima. E a gente tem estatísticas mundiais da ONU, inclusive, que versa sobre violência, proteção da violência contra a mulher ao redor do mundo. A mulher ela só toma coragem de denunciar um caso de agressão só depois da 7ª agressão sofrida. Muitas vezes ela não tem tempo, ela morre na 3ª ou na 4ª.
Ela é mais uma vítima de uma estatística de feminicídio. Então, comigo é diferente. Ele agrediu a fulana, a beltrana, a ciclana, todas. Mas comigo não. Vai nessa. Acha que aquele agressor não vai te agredir. Eu acho que é meio que brincar com perigo. Mas isso eu não tô querendo dizer que a vítima é culpada. Não, por isso que é bem delicada a situação. A vítima, ela tende a estar envolvida num sentimento de vulnerabilidade emocional, fica refém emocionalmente na manipulação sentimental em que ela realmente acredita que com ela é diferente. A gente teve um caso também, pegando um caso que repercutiu muito na mídia, que foi o caso da Amber e do Johnny Depp. O que de fato você compreendeu do desfecho do caso? Como você acompanhou toda a repercussão que foi mundial, né? Eu achei, assim, triste. A justiça ali norte-americana foi utilizada como instrumento de vingança mútua ali. É uma situação em que a gente não pode também deixar de afirmar que os movimentos e toda a forma e leis de proteção às mulheres vítimas de violência, elas não podem ser também minimizadas quando a gente percebe que situações oportunistas ocorrem com mulheres que tendem a aproveitar esse rol de proteção para a mulher que realmente é vítima de violência. Ali, a justiça foi manipulada como um instrumento de vingança recíproca. Diferentemente no Brasil, o júri aqui no Brasil é para crimes contra a vida. Lá, eles foram a júri numa ação que nem era uma ação, não era um processo criminal, era um processo de ação indenizatória. Resumindo, ele acusava ela de 3 crimes de difamação e ela acusava ele de 3 crimes de difamação. No final de todo aquele processo midiático, escandaloso, realmente que fomentou os paparazzis, né, norte-americanos e do mundo, ali o júri entendeu que ela tinha praticado a difamação nas 3 esferas, por isso que ela teria que pagar uma condenação maior para ele, e ele somente em uma esfera. Por isso que a condenação dele foi infinitamente menor de indenização do que a dela. Mas ali não teve inocente. Ambos foram condenados. E quando você usa a justiça não para que a justiça seja feita, mas para vingança, a gente vê como foi desvirtuada realmente o instrumento da justiça ali. E é diferente, né? Ali aquelas condenações milionárias, algo que a gente não vê também aqui no Brasil, esse tipo de condenação quando a gente fala de danos morais, etc. Então eu achei triste, eu achei que muitos movimentos que refutam a defesa da mulher, quiseram se resguardar nesse julgamento que foi típico de manipulação e típico de oportunismo de ambas as partes, só desclassificando ela. E ele meio que ele é carismático, Matheus. Ele é simpático, ele é um excelente ator. Eu adorava todos os filmes do Johnny Depp, né? Sim. E ela, a gente lembra de qual dela? Eu acho que Aquaman. Então, ele é um cara que tende a atrair a simpatia do público. Ele estava lá performático. Ele fez a sua performance, assim, de uma forma em que todos que estavam assistindo o julgamento ficavam hipnotizados por ele. Uma comoção social na internet muito grande, sim. TikTok, Twitter, todos muito mobilizados já. Mas ali não teve ganhadores, tiveram perdedores. E quem perdeu foi toda a sociedade, principalmente toda essa busca da proteção da mulher que realmente é vítima de violência.